Olá, hoje no segundo programa da série A Narrativa na Literatura para Crianças e Jovens, vamos falar sobre os contos fantásticos. São nossas convidadas para o debate a criadora e coordenadora geral da Jornada Literária de Passo Fundo, Tânia Rezin, a professora do Departamento de Pós-Graduação em Letras da PUC do Rio Grande do Sul, Regina Zilberman, e a professora da Universidade Federal do Pará, Silvia Truzen. O Salto para o Futuro já está no ar e você, como sempre, é o nosso convidado especial. Era uma vez um escritor que nasceu na Dinamarca há 200 anos. Hans Christian Andersen deu vida a muitos personagens que se tornaram clássicos, como o Patinho Feio e o Soldadinho de Chumbo. No bicentenário, Andersen foi tema do desfile de uma escola de samba e ainda ganhou uma biografia que narra a vida dele para o seu público maior, as crianças. No Carnaval Carioca de 2005, a escola de samba Imperatriz Leopoldinense fez uma homenagem ao bicentenário do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen. Personagens imortalizados por ele, como o Patinho Feio, o Soldadinho de Chumbo e a Pequena Sereia, saíram das páginas dos contos de fadas direto para o desfile na avenida. Essas histórias elas foram escritas, mas elas foram escritas para serem contadas. E aqui a gente também conta, só que conta cantando. É um pouquinho diferente, mas no fundo é a mesma coisa. E o enredo aproxima Andersen de um importante escritor brasileiro. Lobato lia o Andersen e foi seu tradutor. Então eles têm uma ligação muito estreita, né? E, além disso, o Monteiro Lobato, quando ele escreve o Sítio, porque ele tinha uma editora, precisava editar livros e tal, ele resolve escrever o Sítio Pica-Pau Amarelo. Logo no primeiro volume, a Emília convida o Patinho Feio para ir no sítio fazer uma visita. As histórias e os personagens criados por Andersen influenciaram a produção literária de escritores de várias gerações de diferentes partes do mundo. O norueguês Jostein Gaarder, autor do best-seller O Mundo de Sofia, é um dos que reconhecem esta influência. Being a Norwegian, especially, I mean, the neighbor of Denmark, H.C. Andersen has, of course, been an important background for me. But I would say equally with the folk fairy tales by the Brothers Grimm, and also, the Norwegian folk tales, Norwegian fairy tales. A escritora Ana Maria Machado destaca a importância da obra de Andersen para a literatura voltada para crianças e jovens. É uma influência de um fundador, de um pioneiro, porque ele foi o primeiro que escreveu conscientemente dizendo que era para crianças e jovens, que estava reservando, né, essa parte do mercado como seu alvo. Fossem histórias que ele recontasse, várias delas eram histórias que existiam e de outras fontes, e que ele recontou, como A Roupa Nova do Imperador, várias vezes, e outras que ele inventou realmente. Ana Maria Machado, em seu livro Palmas para João Cristiano, vem contar para as crianças a história do próprio Andersen, de como ele era, de certo modo, um patinho feio, de certo modo, um soldadinho de chumbo. Quer dizer, esse lado um pouco marginal que ele sentia, como é que foi a vida dele, lembra a origem dele, do pai sapateiro, né? Quer dizer, ele veio de uma família muito humilde, a mãe era lavadeira, o pai sapateiro, mas o pai era alfabetizado, gostava de poesia, contava histórias para ele e lia poemas em voz alta para ele. Então essas coisas são muito importantes para estimular uma criança, seja para ela se tornar um escritor famoso, seja para ela ser uma pessoa feliz. O livro Palmas para João Cristiano é uma homenagem à obra de Andersen. Ele reconhece a importância desse escritor que mexe com o imaginário de milhares de crianças há 200 anos. Ele tentou ser ator, ele tentou ser cantor, ele tentou ser bailarino, nada disso deu certo. Ele tentou ser poeta e escrevendo histórias para crianças, que foi o que ele fez porque era espontâneo, que era verdade. Ele não fez para ficar famoso, está aqui, 200 anos depois, a gente batendo palmas para ele. Bom, começando o programa de hoje, gostaria de agradecer as nossas convidadas pela presença aqui no Salto para o Futuro. Tânia Rezin, como eu disse na abertura, professora e pesquisadora do curso de Letras da Universidade de Passo Fundo. Participa da linha de pesquisa Leitura e Formação do Leitor. É a criadora e coordenadora das Jornadas Literárias de Passo Fundo, promovidas pela Universidade lá de Passo Fundo e pela Prefeitura Municipal há 24 anos.
Tânia, o que diferencia a jornada lá de Passo Fundo dos demais eventos literários ligados à literatura aqui no Brasil? É necessário que as pessoas entendam a diferença de um trabalho constante com escolas, com professores, com estudantes universitários, onde se promove a leitura, e coisas eventuais que acontecem a cada 2 anos ou ao final de cada ano. Então, as jornadas literárias de Passo Fundo, elas existem há 24 anos com uma mesma metodologia. Nós nos preocupamos em organizar grupos de estudos com crianças, com adolescentes, com adultos, com estudantes universitários, com professores. Lemos essas obras, discutimos em seminários e, posteriormente, quando da vinda dos autores, acontece um diálogo muito maior, muito mais efetivo, um diálogo em que as perguntas atingem diretamente a obra e num nível de profundidade. Então, esse é o diferencial. Nós estamos ancorados num trabalho permanente de formação de leitores. Este é o objetivo primeiro. Tá certo. Regina Zilberman, professora titular da Faculdade de Letras da PUC do Rio Grande do Sul, tem uma linha de pesquisa, literatura infanto-juvenil, leitura e ensino. Tem vários livros publicados, entre eles Como e Por que Ler Literatura Infantil Brasileira e a Literatura Infantil na Escola. Regina, a gente viu aí na reportagem um pouco dessa festa que foi feita em torno do Hans Christian Andersen no Carnaval Carioca aqui. E queria que você falasse um pouco desse autor, né? Por que está sendo tão celebrado esse bicentenário de nascimento do Andersen? Bom, efetivamente, primeiro eu queria cumprimentar a todos e cumprimentar também a TVE por manter esse programa há tanto tempo. Já é uma coisa fantástica, nós estamos falando de literatura fantástica e há 2 fenômenos fantásticos aqui, esse programa e essas jornadas. Até queria depois, se possível, fazer um depoimento. Bom, o Andersen, efetivamente, ele foi um escritor que profissionalizou a literatura infantil. Quer dizer, naquele depoimento que a Ana Maria fez, ela chamou atenção para o pioneirismo do Andersen enquanto produtor de literatura. Quer dizer, ele criou personagens originais, histórias que não existiam. Então, ainda que ele conhecesse o folclore, ainda que ele utilizasse elementos inicialmente do conto de fadas, as primeiras histórias têm muito do conto de fadas e da literatura oral, ele foi criando personagens que se radicaram mesmo na história da literatura infantil. Quer dizer, as pessoas não precisam nem ler o Patinho Feio para saber de quem se trata. Quem vai a Copenhague ou quem assiste o filme do Disney vai saber quem é a sereiazinha. E um grande escritor é isso, quer dizer, ele contribui, ele coloca na história da literatura, na história da cultura, no nosso imaginário, essas figuras inovadoras. E isso é o Andersen. Nós acho que não poderíamos imaginar a nossa vida sem o Patinho Feio hoje, sem a sereiazinha, sem o soldadinho. E eu acho que essa é a grande contribuição dele. Tá certo. Silvia Truzen trabalhou no programa dos Centros Integrados de Educação Pública, os CIEPs, aqui do Rio de Janeiro, junto à coordenação das salas de leitura. Sua tese de doutorado trata dos contos maravilhosos, enfocando os problemas da leitura e da tradução na coletânea dos irmãos Grimm. E a dissertação de mestrado teve como tema a tradução de Monteiro Lobato dos contos desses irmãos Grimm. Eu queria que você falasse um pouco, Silvia, desses irmãos Grimm exatamente, como é que eles chegaram até as crianças e também a importância desses autores. Quer dizer, aqui no Brasil, eu acho que o vídeo aí mostrou bem, um pioneiro foi realmente Monteiro Lobato. Quer dizer, pioneiro até um certo ponto, na medida que já havia trabalhos anteriores. Figueiredo Pimentel foi uma figura importante nesse sentido, que já havia feito uma pesquisa, já havia publicado contos da Carochinha, contos da Vozinha. Antes de Figueiredo Pimentel circulavam, mas ainda muito em francês, até certo ponto, publicadas pela Casa Garnier, traduções para o francês dos contos dos irmãos Grimm. Mas Lobato foi um marco no sentido de fazer uma tradução e uma adaptação que atingiu realmente um público grande em 34 e 37. Inclusive, em relação aos irmãos Grimm, ele chegou a publicar 2 livros, né? Andersen ele fez uma tradução de alguns contos, e dos irmãos Grimm ele publicou dois livros, né? Contos de Grimm e Novos Contos de Grimm.
Então, Lobato foi uma figura importante para a circulação dessas narrativas aqui no Brasil. E, de modo geral, na Alemanha, claro, né, tiveram uma importância extraordinária, e até hoje essas narrativas estão circulando, e ainda muita tradução sendo feita dessas narrativas no Brasil. Só citando para o professor, para poder situar o professor um pouquinho, quais são esses contos, quais são essas obras aí dos irmãos Grimm? Bom, são 200, né? Quer dizer, é necessário considerar que o acervo dos irmãos compreende, na versão oficial, compreende 200 contos e 10 lendas. Cada um desses contos tem algumas variantes que saíram em brochuras, em separata. Mas os mais conhecidos são Branca de Neve, uma versão do Chapeuzinho Vermelho. Perrault publicou anteriormente uma outra versão, mas tem uma versão do Chapeuzinho Vermelho também nos Grimm. A Bela Adormecida tem também uma versão. Barba Azul tem também a versão alemã. Enfim, uma série de narrativas que fazem parte, né, do nosso imaginário foram coletadas e depois adaptadas para o público infantil pelos irmãos Grimm também. Tá certo. Nós já temos a primeira participação por telefone no programa de hoje. Quem fala com a gente é Maria José do Maranhão. Olá, Maria José. Olá, boa noite. Sou Maria José Barreto, do Teleposto de Bacabal, Maranhão. De acordo com o texto de Regina Zilberman, as narrativas fantásticas têm o seu valor tanto para as crianças como para os jovens e adultos. Gostaríamos de saber como trabalhar esses contos com alunos do ensino médio. Boa noite, obrigada. Obrigado, Maria José. Você mais uma vez participando aqui do Salto para o Futuro. Regina, aí uma referência ao seu texto. Quer dizer, há essa necessidade de se trabalhar esses contos fantásticos só com crianças, no início ali do processo de escolarização, ou não? Eles podem também parar no ensino médio? Eu acho que essa pergunta até é muito oportuna e muito boa, porque efetivamente a gente tende a identificar o conto de fadas à criança, por causa desse processo de adaptação de que ela falou. Originalmente, essas histórias eram para adultos, né? Elas circulavam no meio oral, no meio rural, eram contadas em voz alta e a audiência era constituída de adultos. Depois, os irmãos Grimm recolheram essas histórias, adaptaram, simplificaram, mas efetivamente elas podem ser levadas para o aluno do ensino médio, ou no seu formato original. Né? Há algumas traduções no Brasil mesmo, acho que a Silvia até pode depor melhor do que eu, da tradução literal mesmo, integral, há as adaptações e há também as inserções dessas personagens em outras histórias. E isso faz parte da vivência da criança, do jovem e do adulto. E eu acho que se o professor trouxer esses elementos para a sala de aula, ele vai ter muito a ganhar. Eu, por exemplo, ela está me fazendo uma pergunta bem prática. Vamos dizer, se eu fosse professor de ensino médio, o que eu faria? Eu acho que eu faria isso, quer dizer, eu traria essas personagens, quer dizer, uma Cinderela, uma Branca de Neve, um João e Maria, e procuraria relacionar com a tradição do conto brasileiro, do conto oral, da experiência desse aluno na cultura de massa, por exemplo, né? Se fosse um aluno de meio urbano, se fosse de meio rural, com as narrativas folclóricas com que ele convive, quer dizer, procurando estabelecer pontes entre uma tradição que vem da Europa, que a gente está conhecendo pelos livros, com aquela cultura que ele tem ali no seu mundo mais imediato, né, do jovem. Certo. Agora, Tânia, como é que a gente pode explicar e entender, na verdade, o sucesso dessas narrativas que estão aí atravessando séculos, no caso de Andersen, 200 anos, como disse a reportagem, também entre crianças, mas também com esses outros públicos, adultos e jovens, como disse a Regina? Bom, dentro de uma normalidade, não é, a pessoa circula entre o real e o fantástico, não é? Todos nós sonhamos, todos nós temos vários momentos da nossa vida em que nós esquecemos os nossos problemas, a nossa vida diária e passamos a sonhar, não é? Eu lembro quando houve o casamento da Lady Di, não é? E o príncipe Charles, não foram as crianças que ficaram pela madrugada vendo o casamento, que era uma vivência, não é? Daquele momento de um conto de fadas. Há essa necessidade. As pessoas, tanto quanto crianças, quanto jovens, quanto adultos, elas precisam dessa circulação no momento do sonho. É claro que
para ser normal, há a entrada no sonho e há a volta à realidade, porque muitas vezes uma pessoa de 40 anos acha que é uma Cinderela, não é? E passa a atuar como uma Cinderela e aí as coisas não funcionam. Então, faz parte do ser humano, né, da sua completude, a vivência e a questão do conhecimento, né, o ser enquanto intelecto, não é? Enquanto um ser cognoscitivo, um ser afetivo e um ser emocional. E dentro disso há um lugar para o sonho. E se não houver lugar para o sonho, as pessoas não são felizes. Tá certo. Vamos ouvir agora a participação da Ciseni de Goiás. Tudo bom, Ciseni? Tudo bom, boa noite. Eu falo do NTE de Anápolis, Goiás. A imaginação é um limite nunca ultrapassado. Eu gostaria que comentassem a afirmação apontando caminhos para que nós, professores, continuemos aguçando a imaginação dos alunos em toda a sua vida escolar. Boa noite e obrigada. Obrigado, Ciseni, pela sua participação aqui no Salto para o Futuro. Silvia, e então, a imaginação é um limite que nunca vai poder ser ultrapassado? Eu acho que é isso mesmo, sobre o que a Tânia estava comentando, a professora Zilberman também. Quer dizer, é uma disposição humana, né? Quer dizer, o homem tem, através do imaginário, a possibilidade de criar alternativas para a vivência do dia a dia, para a vivência cotidiana dele. E a maneira como levar isso para a sala de aula é trazendo narrativas que fazem parte também da cultura daquela criança, da coletividade daquela criança, e trazendo outras também que sejam da cultura oficial da escola, né? Então, acho que propiciar essa troca é sempre muito, muito enriquecedor e, enfim, né? Eu acho que é um se tem a ganhar sempre que se investir. Sempre tem a ganhar, né? Sempre tem a ganhar. Eu acho que isso pode até acrescentar o seguinte, quer dizer, o professor, às vezes, ele é cerceado pelo sistema escolar, ele acha que ele não pode investir no seu próprio imaginário, né? Então, eu acho que se o professor conseguir, claro, isso aí, às vezes, são limitações que não dependem do professor, pode ser até do coordenador pedagógico, do diretor, do secretário de educação, coisas assim, mas se ele conseguir soltar a sua própria imaginação, eu tenho certeza que ele vai conseguir que os alunos façam isso. Essa experiência que depois eu acho que a Tânia vai falar, do prêmio Andersen, eu acho que apostou nisso, né? Quer dizer, o professor tem que ser aquele que vai fazer os alunos deixarem a sua imaginação ir andando. Tá certo. Bom, depois do intervalo, vamos saber como foi a entrega do prêmio Hans Christian Andersen na 11ª Jornada Nacional de Literatura. Até já. A 11ª Jornada Nacional de Literatura, que aconteceu em agosto de 2005 em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, promoveu o prêmio Hans Christian Andersen. A premiação foi uma iniciativa da Universidade de Passo Fundo em parceria com as secretarias municipais de educação do Brasil e a Embaixada da Dinamarca. Na categoria Contos, quem ganhou a viagem à terra natal de Andersen foi uma aluna da 5ª série da Escola Municipal Vinícius de Moraes, em Belo Horizonte. A bailarina encantada. Em uma linda noite enluarada, numa simples casinha branca que ficava ao lado de um laguinho, nascia uma menina chamada Lia. Ela era encantadora, seus olhos brilhavam como as estrelas, e como era negra, seus pais a apelidaram carinhosamente de Pretinha. É assim que começa a história que deu o prêmio Hans Christian Andersen para a aluna Bruna do Carmo Costa. A premiação foi oferecida pela 11ª Jornada Nacional de Literatura na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. A pequena escritora falou sobre preconceito na história da menina negra que sonhava em ser bailarina. Eu fui juntando todas as ideias e criando uma história que abordasse um tema interessante e que ao mesmo tempo tivesse a magia das histórias que o Andersen tentava colocar nas histórias dele. E esse conto da Bruna, ele na verdade consegue mesclar 3 personagens do Andersen em uma só. Tanto a pequena sereia, que morre, se transforma em espuma do mar, a bailarina do conto do Soldadinho de Chumbo, que morre queimada junto com o soldadinho, e a pequena vendedora de fósforos, que tem um sonho e morre congelada e então sobe aos céus e tem
o reencontro com a sua avó. O professor e escritor Paulo Becker fez parte da comissão julgadora do concurso, que avaliou aspectos como a própria questão da clareza da linguagem, da correção da linguagem, da coesão do texto, do domínio da estrutura narrativa e, principalmente, o que estava no regulamento do concurso, a transposição da história do Hans Christian Andersen para o contexto atual, para questões atuais. E a mediadora desse trabalho foi a professora Juliana Andrade, que acompanhou toda a fase preliminar do concurso. Os alunos pesquisaram sobre a vida de Andersen, trabalhando sobre os problemas sociais que são colocados, né, na obra dele, que ele cita vários problemas sociais. Procuramos ligar isso aos tempos atuais, né, os problemas, a questão do trabalho infantil, a questão também do amor impossível. Né? Então, são vários problemas que são adaptáveis, né? E os alunos passaram a escrever. O prêmio, que será desfrutado em companhia da professora, foi uma viagem à Dinamarca para conhecer a terra natal do mestre dos contos fantásticos. Eu espero conhecer a cidade em que o Andersen nasceu, que é Odense. Espero encontrar a casa dele, que deve ser maravilhosa, né? E também Copenhagen, o teatro, né? onde ele começou toda a trajetória da vida dele. Tânia, eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi essa experiência com o prêmio lá Hans Christian Andersen. Você me dizia aqui que foi um número de trabalhos, o volume de trabalhos que chegaram até vocês na organização do prêmio foi bastante grande, né? Esse prêmio ele foi divulgado em todo o Brasil e deveriam ser feitas as escolhas dentro das escolas e enviado apenas um por escola. E nos foram entregues 240 trabalhos, portanto, 240 escolas brasileiras. E nós calculamos que ele tem atingido além de 45 mil crianças, né? Portanto, é um universo bastante significativo. E o que mais chamou a atenção nesses trabalhos? Nós tivemos muitos trabalhos que eram uma paráfrase, né? Contar de uma outra forma o texto do autor, né? Mas os 20 melhores trabalhos realmente conseguiram fazer uma releitura e uma atualização, né? Trazer para o século XXI os problemas, como é o caso dessa Bailarina Encantada, que a Bruna escreveu, trazendo a história daquela mãe e a filha que vão trabalhar no canavial, né? e ela deseja ser bailarina. Então, houve uma grande receptividade, me parece, não é? E o melhor de tudo é que o que se decidiu é que nenhum prêmio seria maior do que oferecer a oportunidade de os vencedores conhecerem a terra de Andersen, né? Então, isso foi uma emoção muito forte. E também quando eu estive na escola da Bruna, em Belo Horizonte, me deu uma grande emoção, não é, de ver naquela Vila Tirol, não é, onde ela mora, não é, o trabalho que ela fez e o trabalho reconhecido, e ter a oportunidade de ir à Dinamarca. Já foi, já voltou, não é? Adorou. E ela disse que realmente a coisa que ela mais gostou foi ter conhecido a casa do Andersen, né? E ela repete isso. Os trabalhos vão ser publicados? Nós fizemos uma seleção, não é, através da comissão organizadora, e essas releituras nós temos 30, né, e serão publicados. Acho que é uma contribuição legal, né, para essa coisa que a gente está falando aqui, né, esse trânsito do conto de fadas para a realidade brasileira. Até a formação de leitores e de escritores. Eu vou só interromper porque o James, do Tocantins, já está na linha esperando para falar com a gente. Tudo bom, James? Boa noite, especialistas. Boa noite, cursistas do Salto em todo o país. Sou o professor James Aguiar Araújo, orientador de aprendizagem do teleposto do Colégio Estadual Adolfo Bezerra de Menezes, em Araguaína, Tocantins. Como num conto fantástico em que o herói sofre o antagonismo de seres mais fortes, carecendo do auxílio de uma figura que usufrui de algum poder de natureza extraordinária,
tivemos a oportunidade ontem de observarmos um entrevistado do programa Roda Viva da TV Cultura, através de suas justificativas, tentar fantasiar a crise política que o país passa, assumindo o papel, na verdade, de um falso herói. Gostaria que os especialistas comentassem o relacionar narrativas fantásticas à narrativa de fatos reais presentes no dia a dia das crianças e jovens. Boa noite, até a próxima. Obrigado, James, pela sua participação mais uma vez aqui no Salto para o Futuro. Eu e Bárbara sempre contamos com você por telefone, tá certo? Silvia, então, o professor pode trabalhar esses aspectos da realidade e fazer esse paralelo com os contos de fada? Pode mesclar? Como é que pode ser? Primeiro falar uma coisa, eu acho interessante a gente ter sempre em mente que essa noção, essa percepção do que é fantástico como uma narrativa descolada do real, como uma narrativa inverídica ou infundada, ela varia muito de cultura para cultura, né? Quer dizer, para o homem medieval, o que hoje nós concebemos como um conto de fadas, para o homem medieval representava uma maneira dele lidar com a realidade dele, né? Então, quando o professor traz para a gente uma preocupação de fazer essa relação entre realidade e um conto supostamente completamente descolado, da vivência pragmática da criança, eu acho que ele está se referindo a uma possibilidade de estabelecer um nexo que efetivamente existe, né? Quer dizer, a gente pode pensar que essas narrativas elas tratam também da fome, essas narrativas tratam também do medo diante do imponderável, essas narrativas tratam do medo da peste, do medo da morte, né? Então, é uma possibilidade que o professor tem, né, de trazer essas narrativas para a sala de aula e falar do medo realmente e das grandes angústias, né, que são da dimensão do humano, né? Estão presentes na nossa realidade, mas também ali nos contos fantásticos. E também nos contos fantásticos. Tá certo. Temos mais uma participação por telefone. Quem fala com a gente agora é a Ivoneide de Goiás. Olá, Ivoneide. Olá, boa noite. Eu sou Ivoneide, depois Cora Coralina, da cidade de Goiás. E a pergunta foi feita à professora Aparecida. Percebe-se que o campo fantástico é um instrumento poderoso para dar suporte ao professor, para levar o aluno a ter prazer pela leitura, pois ela lida com o imaginário, com a fantasia e assim com as emoções do aluno. Gostaria de pedir sugestões que nos auxiliem a estarmos trabalhando com este conto e assim evitarmos que caiamos na rotina de análise que torne este conto enfadonho. Como torná-los realmente fantástico? Boa noite e muito obrigada. Obrigado, Ivoneide, mais uma vez pela participação aqui no Salto para o Futuro. E aí, Regina, eu vou juntar a pergunta da Ivoneide com a pergunta das cursistas, das formandas, perdão, do 4º ano normal do Instituto de Educação Governador Roberto Silveira, de Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro, que querem saber em que situação usaremos os contos de fadas em sala de aula nos dias de hoje, pois sabemos, segundo elas, que o aluno está na era da realidade virtual, da internet, do videogame em terceira dimensão, que ultrapassam e superam a inocência do imaginário infanto-juvenil. Aí a gente junta com a pergunta da Ivoneide e da Aparecida também. Como é que esse conto pode se tornar fantástico mesmo? Bom, eu acho que a gente pode pensar isso primeiro pensando o que o conto tem de fantástico, né? Quer dizer, quando a gente fala em conto de fadas, o que realmente é o fantástico desse conto? Ele está muito relacionado, primeiramente, à presença de uma situação de carência, vamos dizer assim, que o herói vive. Quer dizer, o herói sempre é um ser vamos dizer assim, que está precisando de um tipo de auxílio. Ele está numa situação negativa, ele tem que superar aquela situação e salvar a pele dele por alguma razão, né? Para mim, eu acho que exemplar é o João e Maria, são as crianças que estão abandonadas pela família, estão passando fome, então elas têm que achar uma solução, né? E esse é o elemento mais importante do fantástico, que elas vivem essa situação de carência e elas têm que resolver. Pode ser com auxílio de uma entidade mágica ou não. Por sua própria, no João e Maria, elas resolvem a situação usando a sua inteligência. Ou às vezes entra a fada, entra um gigante, entra um gato de botas, entra uma coisa assim, um ente, uma figura com poderes fora do comum que colaboram com isso. Esse é o núcleo do conto de fadas. Esse núcleo, vamos dizer, esse é o coração do conto de fadas. Isso está presente
no nosso, vamos dizer assim, não vou dizer que é uma coisa do cotidiano, mas é uma coisa, é uma situação que nós vivemos presentemente. Quer dizer, todos nós, em algum momento, somos a criatura fraca do processo. Quer dizer, nós estamos numa situação de fraqueza e precisamos de algum tipo de auxílio. Então, isso pode se dar, seja pela recuperação, pela leitura dos contos mesmo, na sua integralidade, na sua, vamos dizer assim, na sua originalidade, seja pelo transplante para uma situação contemporânea. Até a pergunta anterior do professor James ia um pouco brincando com isso, né? Nós podemos transportá-la para isso. A literatura infantil tem feito muito disso, tem várias histórias, Ana Maria, uma história meio contrário, A Fada Desencantada é uma história da Eliane Gunning muito interessante, que cai uma fada no cotidiano carioca. Então nós podemos transplantar, e há uma terceira situação que inclusive nós podemos parodiar isso, né? Quer dizer, podemos fazer uma brincadeira em cima dessas personagens, né? Há um livro é um livro estrangeiro que está traduzido, o autor agora não estou me lembrando, que brinca com os personagens do Anderson. Então o patinho feio é feio mesmo, é feíssimo, continua feio até o final. Não vira cisne nada. Não vira cisne. E é importante, porque ensina o leitor a conviver com as suas próprias deficiências. Então eu acho que se a gente entende, quer dizer, se a gente descobre, valoriza no conto aquilo que ele tem como seu elemento principal, ele facilmente se relaciona de alguma maneira com a situação do aluno. Temos a participação da Rose, do Rio de Janeiro, por telefone. Boa noite a todos, é Rose, orientadora de aprendizagem do Teleposto de Paraíba do Sul. Eu falo do Colégio Estadual Lions Clube. A pergunta é a seguinte: eu queria saber o que os especialistas têm achado das campanhas publicitárias que estão sendo veiculadas atualmente sobre o incentivo à leitura. Obrigada, boa noite. Obrigado, Rose, mais uma vez participando aqui do Salto para o Futuro. Tânia, então, é possível despertar o interesse pela leitura com uma campanha publicitária? E como é que o professor pode trabalhar essas campanhas? Ou como é que o professor pode interagir e desempenhar um papel nesse sentido também? A campanha publicitária pela campanha, em que a pessoa não pode tocar no material de leitura, ela não tem o resultado positivo que se deveria ter, à medida em que as pessoas podem ter diferentes materiais de leitura. Simplesmente, digamos, um desportista, não é? Um atleta, chega na televisão, leiam, não é? A gente sabe que ele não é leitor. Então, isso é uma farsa. Acho que dentro das novelas tem acontecido espaços importantes de valorização da leitura, mas o mais importante é haver uma conscientização de que um novo leitor está surgindo. E que esse novo leitor é um leitor não apenas do texto escrito, mas dos textos que são apresentados em outros suportes, na televisão, né, no cinema, a fotografia, a pintura, a escultura. Esse jovem, não é, que primeiro chega na tela da televisão, depois na tela do computador e muito depois no livro, que não tem o pai e mãe que contem histórias, que não tem pai e mãe ou avô ou avó que cantem as histórias. Então, a campanha publicitária, ela não vai dizer nada, porque nós precisamos ter o material diante de nós. E, além disso, uma mudança no conceito de biblioteca. A biblioteca pela biblioteca não funciona. Pois é, você citou aí, Tânia, a televisão, o jovem e a criança que estão ali ligados na televisão. Nós recebemos aqui um fax do SESC de Pernambuco, que toca também nesse ponto. Eles perguntam o que vocês acham das adaptações das obras literárias de Monteiro Lobato, por exemplo, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, pela televisão. Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso. As adaptações, não só na televisão, como adaptação de um texto original para o público juvenil, é sempre uma diminuição ou, de um outro ponto de vista, é a possibilidade de aproximação. A pessoa está sendo estimulada, está sendo seduzida para conhecer o texto original. E, de uma certa forma, ela vai, se nós não tivermos todos os telespectadores indo para o original, não há problema, mas se nós tivermos alguns procurando o original, isso é altamente positivo.
Então, assim, em língua estrangeira, quem vai aprender uma língua estrangeira, ela começa lendo textos, não é, dos clássicos em língua inglesa, textos adaptados. Como nós também, que aprendemos um instrumento musical, nós não vamos tocar diretamente um Bach, não é, um Schumann, um Chopin, nós começamos com obras que são adaptadas. Portanto, essas questões a gente precisa levar num crescendo para que se chegue aos originais. Tá certo. Depois do intervalo, vamos continuar a debater os contos fantásticos. Até já. Salto para o Futuro está de volta. Hoje estamos debatendo os contos fantásticos. Silvia, eu queria que você dissesse o que permanece, pensando na produção contemporânea no Brasil, talvez a produção estrangeira também, o que permanece, o que mudou, o que tem mudado nesse tipo de narrativa? Eu acho que de um tempo para cá, bom, são duas coisas. Eu acho que de um tempo para cá tem havido uma demanda crescente de narrativas de cunho fantástico, de cunho maravilhoso. E se está havendo uma modificação, talvez seja na percepção de que essas narrativas não se dirigem exclusivamente para o público infantil. Embora tenha havido essa adaptação, né, ao longo do século, sobretudo do século XIX para cá, de um tempo para cá, eu acho que tem havido uma modificação nesse sentido, né? As pessoas estão, de modo geral, demandando narrativas com essa dimensão do imaginário, o que tem talvez deslocado um pouco essas histórias do círculo da literatura infantil, né, para um círculo da literatura de modo geral. Isso me parece uma questão importante porque remonta ao fato de que narrativas fantásticas não são exclusivamente, né, da literatura infantil, né? Se a gente pega Tristão e Isolda, né, se a gente pega as grandes epopeias, né, elas estão cobertas, né, de eventos fantásticos, né? Então, eu acho que está havendo uma recuperação nisso daí. E apenas para lembrar, quer dizer, nessa demanda crescente, a gente tem percebido traduções que tem aumentado o número de traduções e traduções não dirigidas propriamente para o público infantil. Traduções sem ilustração, traduções da obra supostamente completa, embora não seja completa, mas enfim, pretendem, né, atingir esse acervo completo dos irmãos Grimm e que não são dirigidas propriamente para a infância, mas enfim. Quem fala com a gente agora é a Raimunda do Tocantins. Tudo bom, Raimunda? Oi. Sou Raimunda, do teleposto da Escola Estadual Conceição Brito, em Fátima, Tocantins. A pergunta é das cursistas que trabalham com a educação infantil. Sabemos que a literatura é muito importante no processo educativo. Como trabalhar a literatura na educação infantil? Boa noite, muito obrigada. Obrigado, Raimunda. Obrigado também às cursistas que estão aí reunidas assistindo o Salto para o Futuro e participando do programa, que é melhor ainda. E, Regina, então, como é que é possível trabalhar com a literatura na educação infantil? Eu acho que sim. A educação talvez seja o período mais importante de inserção da literatura infantil ou dos contos infantis, da poesia infantil na vida da criança. Quer dizer, não precisa a criança ainda não ler, mas ela pode... ou às vezes ela até lê, mas ela pode já lidar com o livro, conhecer o livro como objeto, aprender a manuseá-lo, saber que aquilo é um produto que vai fazer parte da vida dela, para o resto da vida dela, e também pela contação de histórias, né? Isso é muito importante porque o nosso gosto pela literatura ou pela ficção nasce de ouvir histórias. Realmente é uma coisa que está na formação do nosso imaginário, na nossa relação familiar, inclusive. Nós gostamos de ouvir histórias dos entes que nós gostamos, né? Quer dizer, os pais, os irmãos mais velhos são figuras importantes na formação, da formação não do leitor, mas da identidade da pessoa por ouvir histórias. E ver que isso é possível acontecer por meio da literatura é o que realmente forma o leitor e forma o amante da literatura. Tá certo. Tânia, nós recebemos aqui um e-mail do teleposto Novo Horizonte, da Escola Estadual Novo Horizonte, em Palmas, no Tocantins. Obrigado pela participação. E elas elogiam a nossa série, eu também agradeço os elogios, e perguntam como podemos ajudar o aluno a compreender esse gênero da ficção, os contos fantásticos, os contos maravilhosos. Eu vou inverter um pouco a questão. Eu até diria assim que os alunos, eles conseguem compreender, interpretar e se apropriar muito mais do que grande parte dos professores.
a vibração que o professor passa ao contar uma história aos seus alunos é fundamental para que haja a venda, entre aspas, não é, da história que está sendo contada. E ao comprar a história, ao se apropriar dessa história, então o que é que vai ficar, não é? Há uma necessária introjeção dos valores que aquela história passa. Portanto, é um momento em que nós sentimos hoje uma grande vibração em grande parte dos alunos, e essa vibração, não é, ao descobrirem, não é, novas histórias e ao perceberem em contos a questão do intertexto, de vários textos passados juntos, não é, com a mesma história, então há um gosto, não é, instalado nos alunos. Certo, nós recebemos um e-mail da Francisca Martins, de São José dos Campos. Obrigado pela participação, Francisca. E ela quer saber, Silvia, até que ponto são válidas as análises psicológicas que são feitas das personagens dos contos de fada para a literatura. Esse tipo de análise, ela também quer saber, não pode afetar, de certa forma, o prazer de ler? Eu acho que é uma questão interessante, importante que ela está trazendo. Assim, quer dizer, esses contos, na verdade, existem N vertentes de se trabalhar com essas narrativas, né? Então, a vertente antropológica, a vertente psicanalítica, que é sobretudo representada pelas figuras do Bruno Bettelheim. O livro dele ficou, eu me lembro, meses a fio na lista dos mais vendidos. A Marie-Louise von Franz, que já segue um pouco a linha junguiana. A linha também da história, das mentalidades. Enfim, há uma série de vertentes que trabalham com essas narrativas. Eu acho que todas elas são, à sua maneira, legítimas. E depende muito, claro, do tipo de investigação e do que a pessoa que está lendo está se propondo, né? Se é para fazer um trabalho com a criança, tem que se levar em consideração qual é a criança, né, que o professor tem diante de si, qual é o tipo de trabalho que ele está se propondo. Agora, são leituras diferentes, né, provindas de orientações metodológicas diferentes, e todas elas, né, a seu tempo, legítimas e válidas. Eu não tenho nenhuma restrição em relação à leitura psicanalítica, embora não seja a que eu faça, né, mas não tenho nenhuma restrição, não. Certo. Agora, Regina, a gente fala muito da importância do trabalho com esses textos, essas narrativas, para a formação de novos leitores. E qual a importância também do professor se voltar para ler esse tipo de texto? Pois é, eu acho que essa é a grande questão, porque, na realidade, o professor que é formador de leitor, nem sempre ele é o leitor. Ou se ele é um leitor, ele não sabe que ele é esse tipo de leitor, né? Quer dizer, o professor às vezes acha que precisa conhecer essa fundamentação psicanalítica, que tem que conhecer o histórico, que tem que não sei o quê, e isso meio que o assusta e ele não vai diretamente aos textos. Então, o professor, ele tem que desencabular mesmo, né? Quer dizer, ele tem que ir às obras, tem que ler com o mesmo gosto. Pode ser até uma leitura infantil, pueril, uma leitura ingênua, vai ser a leitura dele, e esse entusiasmo de que a Tânia falava há pouco, que ele pode levar para os alunos. E os alunos, o que os alunos podem levar para o professor, Tânia, também? Essas histórias que os alunos vivem, eles também, o professor deve abrir um espaço para que eles contem na sala de aula? O professor deve abrir o espaço porque os alunos estão repletos de histórias. Repletos, e o que está acontecendo? Esses alunos estão virando as costas para o professor, virando as costas para a escola, porque há uma restrição a esse novo perfil, a esse novo gosto dos leitores, jovens, crianças, não é? Por histórias que eles encontram, não é, na internet e que eles encontram na própria televisão, mas não há o espaço para discussão sobre. Então, eles se fecham, não é? E isso é muito negativo. A importância de os professores valorizarem tudo que os alunos dizem, eles estão mostrando o que eles apreciam, o que eles estão desejosos de ampliar, e aí o professor
tem a oportunidade também de ampliar o seu horizonte de expectativas, né, desses alunos que são vibrantes, sem dúvida. Tá certo. Bom, a gente está chegando aqui no finalzinho do Salto para o Futuro. Eu queria ouvir as considerações finais da Sílvia. Eu queria retomar uma coisa que já foi dita aqui, que eu acho importante a gente marcar. A Tânia usou a palavra vibração, que eu acho uma palavra muito feliz, né, no momento em que se conta as histórias. Eu acho que quando um parente, um professor, enfim, quando uma situação de narração se instala, há um encanto imediato com a palavra realmente ela vibra, né? Ela tem uma sonoridade, ela tem uma tessitura. E eu acho que talvez o que esteja faltando é criar esses espaços em sala de aula ou fora de sala de aula, para que essa palavra volte a ter a possibilidade de encantar pela própria capacidade sensual mesmo, né, da palavra, despertar o ouvinte. Eu acho que normalmente quando se conta e se conta bem com vibração, o encanto se dá, né, a sedução se dá. Ok, Silvia, obrigado. Regina, por favor, suas considerações finais. Bom, eu gostaria de observar o seguinte, talvez o pessoal que esteja ouvindo aqui possa estar pensando o seguinte, mas elas estão falando lá de criança de classe média, de criança rica, não tem problema de ter livro, o que eu faço com meus alunos que são de periferia, são pobres, são, quando muito, meninos de rua? Bom, nós fizemos uma pesquisa há alguns anos, uma pesquisa lá na universidade, mas essa pesquisa era em várias regiões do país, era na região metropolitana de Porto Alegre, era no interior de Minas, tinha Rio Grande do Norte, então procuramos mapear. Trabalhando com crianças excluídas, hoje seriam crianças de rua praticamente, né? Crianças que iam para escolinhas de Mobral, na época Mobral atendia educação infantil. E o que mais nos surpreendeu é o seguinte, todas essas crianças, elas não liam, mas elas conheciam as histórias de fada, elas conheciam a história dos Três Porquinhos, quer dizer, elas tinham um imaginário ali borbulhante. Então, o professor não tem que se preocupar muito, se o seu aluno é de uma classe pobre, ele é rico, ele tem que investir nesse imaginário, né? Até para ele se sentir bem em sala de aula, para ele gostar de dar aula, né? Ele tem que investir nisso que as crianças trazem como a sua experiência e que certamente levarão aos livros. Se não levarem aos livros, vão levar à valorização da sua cultura regional, da cultura de massas dentro do qual elas estão inseridas, mas elas vão ter esse imaginário desenvolvido, elas vão poder falar disso, vão poder verbalizar e valorizar a palavra. Você disse que o professor tem que investir nisso, pode investir nisso. Rapidinho, que dica, como é que ele pode fazer esse investimento? Eu acho que está nisso que nós estamos dizendo, que a Silvia disse e que a Tânia disse, quer dizer, deixar essa criança falar do seu conhecimento de mundo por meio das histórias que ela sabe. Porque ela vai ser também uma contadora de histórias, e ela vai ser, se ela sabe contar a sua história, ela vai atrás de histórias para contar. Tá certo, Regina, obrigado. Tânia, por favor, suas considerações finais. Eu acredito mais do que nunca, não é, na questão da leitura e na questão da contação de histórias, da narração de histórias. Portanto, eu acho que todo professor tem que deixar de lado toda e qualquer amarra que possa impedi-lo, não é, de se aproximar da criança, do adolescente, especialmente, não é, através das histórias de vida, das histórias de vida que tem muito de imaginação também, e não apenas dizer, pô, essa não é, mas essa sim, essa sim. Então, dar vazão, não é, à sua imaginação, à imaginação dos alunos, a tudo que eles têm para nos contar e assumir um pacto pela leitura, um pacto pela narração e um pacto pela valorização da vida através desse universo maravilhoso que também vem pelos contos fantásticos. Pois é, agora o professor que quer fazer esse pacto, ele quer levar para a sala de aula, quer propor para os seus alunos um texto que seja de qualidade, um texto atraente. Queria que você falasse um pouquinho, Tânia, da sua opinião, a sua experiência lá na jornada, da produção contemporânea de narrativas fantásticas, de narrativas maravilhosas aqui no Brasil, por exemplo. Bom, nós sempre levamos na jornada de literatura, que é ampla, que tem jornada e jornadinha, não é? Nós atendemos crianças desde primeira a quarta série, ao ensino médio, como atendemos
adultos até 90 anos, né? Havia um participante de 89 anos, né, na jornada. Nós sempre procuramos trazer autores, não é, que tenham alguma ligação nas suas obras com o tema da jornada. Esse ano o tema foi muito bom de trabalhar, que era a diversidade cultural, o diálogo das diferenças, né? Então nós procuramos trazer escritores de diferentes estados brasileiros, não é? E que pudessem, nas suas obras, revelar essa diversidade. Inclusive, nós tivemos a felicidade de ter um Ariano Suassuna, que fala todas as idades. Então, nós trazemos isso a partir de um tema, não é? E começamos também a chamar esses alunos pelas novas tribos. Queremos que eles participem das novas tribos de escritores. Tá certo. Eu agradeço as participações da Tânia Resen, criadora e coordenadora da Jornada Literária de Passo Fundo, da Regina Zilberman, professora do Departamento de Pós-Graduação em Letras da PUC do Rio Grande do Sul, e da Silvia Truzen, professora da Universidade Federal do Pará. No programa de amanhã, vamos falar sobre as fábulas. O Salto para o Futuro de hoje está quase no fim. Você fica agora com o depoimento do norueguês Jostein Gaarder, autor do best-seller O Mundo de Sofia. Numa entrevista coletiva realizada na 11ª Jornada Nacional de Literatura, em Passo Fundo, ele falou sobre a importância do ato de ouvir e de contar histórias. But I would also say that what is the definition of a good teacher? I think that maybe one definition is that a good teacher is a good storyteller. Because the structure of our human brain is made for stories. If you told me a lot of stories, you know, of how things are and have been in Rio, you know, I would really listen carefully because it's so interesting, you know. I would follow you, but I would forget. But if you told me a story, or if you told me the history of Rio as a story, I would maybe remember it all of my life. I would say that the stories we have together, they are forming us as common people. It's bringing identity. When my mother, for instance, told me stories when I was a child, or grandmother, you know, it was not only that I learned the story, it brought us together. And there were more stories bringing people together.